E pela janela, é muito curioso a posição que o seu personagem ocupa, porque ele não é, na verdade, uma espécie de interesse romântico de um marido para a Rosalie, sim um irmão. Dentro disso, como você vê como é posicionado esse personagem na história dessa protagonista? As distinções, né, que há em trazer uma espécie de apoio, de suporte para essa personagem, não tendo necessariamente essa ligação romântica, e sim de sangue. Uhum. Então, essa solidariedade, né? Que a gente vê. A gente só não estamos acostumados a ver só o negativo, né? Porque o que sobra, sempre nós vemos, né? Ou é nas reportagens, ou o cinema retratando, sempre tem os heróis, os bandidos, os antagonistas, não sei o que lá. É sempre um mata, o outro não sei o que lá. Sempre é uma vida muito... Isso não é a vida mesmo sublime, singela, de duas pessoas simples, duas pessoas... nas outras entrevistas estava falando que são essas pessoas que carregam o Brasil nas costas, né? Que não tem espaço na mídia. Ninguém fala dessas pessoas. Ninguém fala de uma operária como a Rosália, que trabalha o dia inteiro, ainda cuida da casa, faz comida, lava roupa, né? Eu conheci várias mães e operárias, fiz muito trabalho de teatro em empresa, dessas mulheres que trabalham na empresa o dia inteiro, chegam em casa, tem que fazer comida, passar roupa, lavar roupa, e às vezes até pegar o filho quando está saindo da empresa, ainda pegar na escola. O marido tem uma função só, não faz nada em casa, não lava prato, não passa um pano, como se não fosse obrigação dele também. Então essa mulher, essa personagem é muito forte, né? E é de uma singeleza, essa humildade, essa coisa simples, que eles não almejam nada, não têm sonhos grandiosos, eles estão contentes com a vida dele. Você vê que tem uma paz, uma harmonia, né? E são dois irmãos, você vê que no filme, quando você começa a ver essa relação, você já entende que são irmãos, que eles não são marido e mulher. E você entende que existe um grande amor ali, de irmãos. E essa solidariedade que a gente vê mais mesmo nessa classe, nessas pessoas mais humildes. Porque se fosse uns caras abastados, o irmão ia falar, pô, vai no terapeuta, você resolve esse problema aí. Não, para com isso aí. Não, ele toma essa dor aí como se fosse dele mesmo, sabe? Ele fica, o que eu posso fazer? Né? O conflito passa a ser dele, o drama é dele. Pô, vou deixar minha irmã, já liga pro filho, para ver se ele pode ajudar, não pode. O cara fala, puta, vai comigo. Quer dizer, ele nem pensa se pode alguma coisa interferir no trabalho dele, se alguém vai achar ruim, não sei lá. A preocupação dele é com a irmã. Então, eu vejo essa coisa dessa solidariedade muito, muito verdadeiro, sabe? Um ato assim, de amor mesmo, que nós encontramos, eu acredito, a gente vê mais nessas pessoas mais simples, sabe? Que não estão preocupados com o glamour, com o carrão, com como eu vou fazer para ter isso ou aquilo. Eles têm uma vida de paz, assim, você sente nessa casa, essa panela no fogão, sabe? Sim. Você tem vontade de ser abraçado e ser convidado para entrar nessa casa. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Não, claro, está sim. Mas é um ato de amor mesmo, de solidariedade, sabe? Sim. E, na verdade, a minha próxima pergunta talvez você já tenha respondido, mas me impressiona muito
a Caroline, né, sendo uma roteirista e cineasta que vem de uma geração anterior à sua, como ela ainda assim consegue captar muito bem, né, esse universo, né, das pessoas acima de 60 anos. E quando você teve acesso a esse texto, quando você foi convidado para esse projeto, você diria que o que chamou mais atenção foi justamente essa perspectiva que há de pessoas que são anônimas, né, que são comuns e que levam essa vida com dignidade, com simplicidade? Foi isso que assim, mais chamou a atenção na leitura do texto? Ou foi algum outro aspecto? Foi exatamente isso. De ter como protagonista essas pessoas, entendeu? De estar protagonizando não um grande, um que a mídia idolatra, não, uma pessoa simples, uma peça dentro disso tudo aí, que passa imperceptível, né? Que é dado pouca importância, mas o que leva esse país nas costas, entendeu? Sim. São essas milhões de Rosália, de Zé, que mantém isso aqui funcionando ainda, né? Sofrendo todas as agruras aí, essa sociedade que é cruel, esse sistema que é cruel, que descarta, usa e joga fora, né? E ela nem tem capacidade até de ter esse discernimento, né? Eu estou dentro de um sistema que é isso, fui descartado. Não, ela se sente, meu povo, eu não sou mais necessária. Então, ela já começa no estado de entrar no estado depressivo por isso. E a singeleza, a simplicidade, a humildade dela, ainda de voltar no lugar e de oferecer ainda, ela quer ajudar ainda o cara que está entrando. Será que eu posso ajudar? Isso é dessas pessoas que têm um coração muito grande, sabe? É bem diferente do que nós costumamos ver os nossos protagonistas, as pessoas que estão em evidência, que são sempre que a mídia fala, entendeu? Eu achei fantástico da Carol ter colocado, protagonizando uma operária, mostrando um conflito desse aí, uma mulher que perde o emprego aos 62, sabe? Que é uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre isso, né? Sim. Que todos nós somos descartados uma hora ou outra. Como é que nós lidamos com isso? E como essa perspectiva se estende agora já tratando sobre o fato dessa narrativa se mover para um outro cenário, sendo Buenos Aires, e como foi para o senhor adentrar esse novo ambiente, esse novo local, como José, como um guia, né, para Rosário? Você diz o personagem, você diz? Digo, como foi você entrar nesse novo cenário como José, mas se essa perspectiva pessoal que você tem sobre, enfim, tudo que foi dito em relação às pessoas mais velhas, às vezes a maneira como elas são, às vezes anulada, enfim, com o trabalho que faz, se isso se estendeu com a sua permanência em Buenos Aires, se você percebeu alguma diferença no tratamento que há de pessoas mais velhas em Buenos Aires? Não senti diferença, não. Porque eu acho que isso daí é uma coisa do Ocidente mesmo, né? Essa relação é mesmo. Eu acho que no Oriente tem um respeito maior só pelos idosos, pelas pessoas que têm mais experiência, né? Aqui, no Ocidente, você passou dos 40, já é um grande problema, né? Se você não tem emprego para arrumar. Acho que em Buenos Aires acho que o nosso cenário é o mesmo até. Não muda muito, não. E como é para o senhor em relação ao fazer artístico? Porque... ao fazer artístico, porque ser um ator, de certa forma, é uma profissão que você estende, né, até para o resto da sua vida. Mas chega um momento que é complicado, que existe esse receio de não ter um próximo papel, um próximo espetáculo, enfim...
enfim, um próximo projeto com o qual você possa se expressar artisticamente? Eu acho que nós sofremos menos do que o trabalhador de outras áreas. Por quê? Porque você vai precisar de um avô, né, uma pessoa idosa num determinado quadro, situação, entendeu? É diferente de outras profissões que você precisa estar... Eu posso ser um velho que posso ter problemas de dicção na fala ou de ouvir, mas eu vou estar atuando ainda. Ainda vou servir a esse sistema. Porque não tem como, vai ter que ter velho. Escuta, na novela aí não tem nenhum velhinho, só tem jovem. De onde surgiram esses jovens todos aí? Eles têm que mostrar, de uma forma ou de outra. Nossos papéis vão ficando menores, que se dá muito pouco valor e atenção ao idoso, né? Então está sempre em evidência, querendo mostrar a moça bonita, o galã, papapá. Nós somos o apoio, acabamos sendo com o apoio, mas não deixamos de realizar o nosso trabalho. Mas o senhor acredita que há um movimento para mudar isso? Acredita Não. que está havendo mais oportunidades no cinema, por exemplo, para ter filmes como Pela Janela, na novela, em ter protagonistas mais maduros? Não, isso daí eu acho que não existe movimento nenhum, muito pelo contrário. Eu sinto que a questão técnica e a questão estética, tanto em cinema quanto em novela, é mais importante do que o ator. Pelo menos o que eu tenho vivenciado, tanto em novela quanto em cinema, os caras dão muito mais atenção a tudo que envolve, tudo que pode fazer com a câmera, com gruas e com luz para dar isso, blá, blá, blá. O ator vai e faz. Então tu vai lá, vamos fazer. Essa discussão nós estamos tendo muito assim, eu tenho conversado, outro dia eu estava conversando com a Laura Cardoso, que nós no hotel lá no Rio é o mesmo para nós. E ela falou, ontem o Juca de Oliveira estava falando isso, que nós não temos valor nenhum mais como atores. Entendeu? O ator é a última coisa. Ao invés de ser a primeira, é a última coisa hoje em dia. Se constrói. Eu estava dando um exemplo outra hora aí. Para a construção da minha morte na novela, vou te mostrar só um caminhão que foi tombado, um caminhão-baú que foi tombado na estrada, isso na locação. Um guindaste da Globo para derrubar ele aqui. Um outro caminhão que depois veio e puxou. Um caminhão-pipa para molhar toda a estrada, assim, para dar aquela fotografia. Uma Cherokee amassada que tinha batido com esse caminhão. 2 carros de polícia. 2 carros de figuração lá que fizeram lá, papapá. Uma grua para a câmera. Uma grua para uma luz potente, tipo uma lua, uma estrutura dessa que a Eletropaulo usa, que é uma sanfona que sobe até lá em cima no poste, com um canhão, com um refletor de 10.000. Olha só tudo que eu botei aqui já. E mais 100 pessoas para fazer tudo isso. 100 pessoas. Eu pensei que tivesse 70 pessoas. Eles começaram a fazer isso aqui às 8 horas da noite, terminaram de montar às 11h30, começou a descer a grua para fazer esse movimento de pegar tudo, não deu certo, meia-noite e meia, era para acabar 1h, aí a diretora queria fazer um plano meu, que era por isso que nós estávamos ali, um plano meu na maca, passando morto. Mal se viu, porque a produção falou assim, nós não temos mais tempo. Eu não vi o capítulo, mas me dizem que eu passei numa maca, falei, não, deu para ver você assim. Tudo isso aqui, para fazer uma cena, não deve ter durado 15 ou 20 segundos.
E o ator? Se fosse um outro cara que estivesse ali deitado, eu não precisava nem ter ido. Só botar um corpo ali, então bota um pano na cara, porque não vai aparecer, um pano e passa. Eu nem precisava, não era importante eu. O mais importante era isso aqui. Então, se existe um movimento para mudar isso, eu não conheço. Em cinema acontece a mesma coisa. É sempre dinheiro que vai para todo quanto é lugar para fazer exatamente essas coisas que eu estou te mostrando. Para ter uma técnica, para mostrar é a câmera tal, que não sei o que lá, não sei o que lá. O ator é a última coisa. Gostaria muito que fosse diferente, que houvesse... Isso aqui, esse filme, eu não sei como... A nossa produção de cinema hoje no Brasil, não acredito que também tenha evoluído, crescido de alguma forma, mas são poucas pessoas voltadas para isso, de fazer uma coisa mais humana, uma coisa mais, sabe, mais verdadeira, sabe, como ela se propôs a fazer. Porque você vai na contramão, né? Os caras estão usando tudo, câmera... Pô, eu fiz o Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento vieram com 2 câmeras. A Sony tinha acabado de lançar não sei quantos Ks, tinha 4K, 8K, não sei o que. O Jaime comprou uma e a Sony cedeu a outra, porque era um teste até. Imagens maravilhosas. Mas era isso. A câmera, para fazer aquela paisagem e tudo mais, tinha um tempo. Para os atores, vamos lá, rapidinho, entendeu? Teve até uma cena, teve uma cena, eu me lembro muito bem, tinha os gaúchos participando, que ganharam muito mal os gaúchos, pagaram R$500 de diária para cada gaúcho. Então, personagens importantes dentro do Tempo e o Vento, que dá para rodar em 1, 2 dias. Então ninguém ganhou R$1.000, R$1.500 para fazer um filme, onde estavam envolvidos milhões de reais. Sim. Entendeu? Então, ator é o de menos para essas produções. Entendi. Então me abro mesmo para essa coragem da Carol de fazer um filme desse. Que tecnicamente, por exemplo, não usamos nada, né? Nem luz, era luz ambiente, caramba. Eu fui dirigindo o carro, que isso daí foi também, tecnicamente, uma coisa difícil. Porque dirigir numa estrada que eu não conheço, com chuva, entendeu? Caminhão vindo. E a diretora falando, mais devagar, Cacá, mais devagar. E vamos lá, e mantendo o personagem, também foi muito difícil. Mas que resultou nisso que nós estamos agora comentando, que é fantástico, nessa simplicidade do filme, na simplicidade dos atores, da atuação. Que não é nós trabalhamos muito essa coisa de ser muito verdadeiro, simples e verdadeiro. Visualmente. Cacá, adoraria continuar, mas a Carol logo vai me interromper. Muito obrigado pela conversa, parabéns pelo filme e vamos torcer para que isso mude, né? Vamos. Obrigado. Falou. Foi um prazer.